Axé para todos. Parte 2 do vídeo anterior, onde eu conto a minha história. De até que eu comecei a estudar com as Testemunhas de Jeová e comecei a ter depressões. Estudei por um bom tempo com as Testemunhas de Jeová, aprendi muito, como eu disse para vocês, mas não era o meu caminho. Então comecei a ter depressões e chegou numa fase que eu via espíritos. Eu saía do portão da minha casa e me rodeava assim, ó, pessoas querendo mandar recados, pessoas que já tinham falecido. E eu fui descobrir que eram pessoas que já haviam falecido, que queriam dar recados, porque eu reconheci a falecida mãe de uma amiga minha que eu vi por foto há anos anteriores atrás. Eu reconheci ela e fiz o que ela me pediu. Ela mandou um recado, disse que era para mim fazer algo e eu fiz. E nisso começou a se espalhar que eu estava esquizofrênica, que eu estava louca. Quando eu chegava nas esquinas, todas as esquinas que eu chegava, crianças me rodeavam, espíritos de crianças me rodeavam para brincar, faziam eu me sentar na beirada da calçada. E conversavam e queriam que eu brincasse com elas. Então vocês podem ter uma noção a que ponto eu cheguei. Eu só tinha paz, não conseguia comer. Meu esposo passou muita dificuldade comigo, não conseguia dormir, fiquei fininha. E foi que meu esposo acabou me levando em um centro espírita. Custou a me convencer, mas me levou. Quando eu fui nesse centro espírita, que foi no Natal, numa véspera de Natal, nós pegamos o ônibus de Gravataí até Porto Alegre. E quando nós chegamos em Porto Alegre, eu não me lembrava. Eu sabia porque minha mãe, quando eu era pequena, me levava na Caju, Centro Espírita Caju, que é da Chico Xavier, né, mentor espiritual. E é um pronto-socorro espírita. E nós fomos perguntar no terminal de ônibus, perto do mercado público, em frente ao mercado público, o terminal de ônibus, qual ônibus nos deixaria lá no Centro Espírita Caju. E no que a gente perguntou, se virou uma senhora que estava de lenço e deu um sorriso com alguns dentes de ouro e eu enxerguei a minha avó, minha finada avó. Eu vi ela. E ela disse, vocês vão pegar o ônibus São Manuel, assim. Era ela. Eu vi ela. Nós pegamos e fomos. Quando eu cheguei lá com meu esposo, a minha vontade era de fugir daquilo lá. Mas me contive e fiquei. Passei por várias salas, porque lá é um pronto-socorro espírita. E numa das salas que eu passei, onde tinha alguns médios sentados e cada um falava uma coisa que eu estava sentindo, eu só lembro de ter dado um grito muito grande, mas um grito assim, do fundo da alma. Eu gritei mãe, e foi como se a minha avó, tivesse saído assim, quando eu gritei, pela minha boca. Essa foi a sensação. E passado por cada um dos médiuns, eu enxerguei isso. Dali, eu comecei a me tratar. Passei
de lá para cá, para um centro espírita aqui de Gravataí, na parada 76, que é Kardec. E fiz um longo tratamento. Meu esposo chegou, fez uma consulta também e perguntou o que acontecia comigo, que eu passava por essas coisas. E aí disseram para ele que eu tinha uma missão com um homem, mas que não poderia ser dito naquele momento. E sim, só no tempo certo eu iria saber. Passou o tempo, fiz o tratamento, acalmou, fiquei calma, mas eu me sentia, como é que eu vou dizer para vocês, dentro do centro espírita, eu tenho um apreço e um respeito muito grande, mas eu me sentia morta. Como é que eu vou explicar? Eu me sentia, eu não sentia vida. Eu me sentia andando lá dentro, morta. Como se eu estivesse morta lá dentro. Eu não sentia vida. Passou-se um tempo. Eu fui no centro espírita, no meu último tratamento, e passei numa sala. Por 2 salas. Só que eu tava sentindo, era algo tão forte, que eu tava tão cansada de passar por tudo aquilo, tão cansada. E em pensamento eu pedi do fundo, mas foi do fundo, muito do fundo da minha alma. Eu pedi em pensamento para aqueles médiuns dando passe, a presença dos espíritos, a dos mentores ali. E eu pedi um caminho que eu não aguentava mais. Que se era para mim ir para uma igreja, que se era para mim ficar no centro espírita, eu queria um caminho, mas eu queria parar de sofrer. Passando esse dia, eu tive um sonho bem, assim, claro, mas eu, muito teimosa de só acreditar vendo, deixei passar. Segunda noite, tive outro sonho espiritual. Fiquei assim, mas deixei passar. No terceiro sonho, aí não teve como eu deixar passar, porque foi claríssimo, muito, muito claro, que a minha mãe Ansã estava me esperando, que o meu caminho era com ela. E a partir daquele dia, eu decidi aceitar o meu caminho. Busquei uma casa e ali voltei à caminhada. Vi coisas que eu não me agradei nessa casa, coisas pesadas, vi maldades, tá, da pessoa dona da casa, da Iá da casa, da mãe de santo, mas não relacionei aos pais, e sim vi que era a índole, era a pessoa, não eles. Eu consegui fazer esse divisor, dividir uma coisa da outra, mas sempre em alerta. Minha mãe chegou na casa, trabalhou na casa. Ao passar do tempo, chegou a Dona Sete Saia, que já havia chegado no tempo que eu estava na Mãe Lourdes do Ogum, em Gravataí. Que era aquela época onde tinha a sessão de Umbanda, todos os trabalhos. A Mãe Lourdes trabalhava com 7 flechas, era tão lindo, tão lindo.
E o ponto era: quando eu vim de lá de cima, eu vim de pé no chão, com meu arco e minha flecha e meu chapéu na mão. E a mãe, ela era idosa, assim, e um 7 flechas, assim, um pai lindo, 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 forte, que chegava. E após a sessão, os Exus vinham limpar, as luzes se apagavam e os Exus vinham fazer o descarrego. E eu soube que a Dona Sete vinha, mas uma coisa que eu nunca me aprofundei em buscar, saber, não tinha maturidade para isso. Aí o que aconteceu? A Dona Sete chegou nessa casa e pediu uma obrigação de Exu. E aí ela disse: ô minha filha, ou ela aceita o povo, ou ela vai cair numa mesa de pano branco. Porque eu não, o aceita o povo é que eu não aceitava Exu. Eu corria longe de Exu. Pelas coisas que eu via nas casas, as beberagens, fumo, o cigarro, certas coisas que eu via e eu achava: como é que eu vou criar um filho meu dentro disso, uma filha minha? Como é que eu vou... pensava assim, eu não entendia nada, eu corria de Exu. E aí ela disse: eu quero uma obrigação assim. E para mim essa nega não me deve, mas ela deve para o homem. Aí passou o tempo, meu esposo, passou o dia, né? E o meu esposo, quando a gente chegou em casa, me contou. E disse: Cristina, né? Porque o meu nome é Maria Cristina. Cristina, assim, assim, assim. E eu fiquei olhando. Aí eu pensei: mas que homem? Que homem que eu devo? Que homem se nunca pedi nada para Exu? Como é que eu tô devendo alguma coisa? Meu esposo me falou que naquela época que eu via os espíritos, que eu estava naquele transtorno espiritual, seu Zé havia chegado na Terra e feito um trabalho para uma pessoa que estava com problema de saúde, que era uma vizinha. E ele disse: eu sei quem é o seu Zé. Aí começa a minha jornada com o seu Zé. Eu escutei o meu esposo e, por incrível que pareça, eu não relutei. Eu resolvi fazer a obrigação, busquei tudo que precisava. Só que aí disseram para mim: o seu Zé usa terno, um terno claro, um terno branco. E aí eu comprei todas as coisas da obrigação, e eu comprei chapéu, aquela Panamá, mas eu pensei assim: dinheiro para um terno eu não tenho. Eu fui comprar as coisas numa quinta-feira, a obrigação seria numa segunda-feira. E comprei tudo e só disse: para um terno eu não tenho, né? E uma sainha eu tinha, uma blusinha, tudo normal assim, tudo muito simples. Então, chegou no domingo, um dia antes da obrigação, eu já tinha levado as coisas todas para a mãe de santo, lá para casa dela. E chegou uma tia minha, veio de carona do bairro Rincão, em Porto Alegre, com uma amiga dela que veio visitar uns parentes aqui perto da minha casa, e ela não tinha passagem para vir, ela aproveitou a carona e veio. E veio para passar o dia comigo, e aquela alegria, chegou e coisa e tal, com uma sacolinha na mão. E ela disse assim, aí chegou, entrou na cozinha e disse: Cristina, isso aqui eu trouxe para ti, porque eu fui receber no centro
e uma mulher que desceu na minha frente no ônibus deixou cair essa sacola e eu corri atrás dessa mulher e ela nem olhava para trás e eu corria. A minha tia, uma nega gorda assim, grande, né, parruda, ela disse, chegou na Borges de Medeiros, eu disse, eu não vou mais correr atrás dessa mulher. E trouxe a sacola. Pensem o que era na sacola. Era um terno claro, sem tirar e nem botar uma costurinha, uma bainha, nada. Era o terno do seu Zé. E eu, que sempre dizia, só acredito vendo. Então, cheguei na história do seu Zé. Peço para vocês que deem um like nesse vídeo, que se inscrevam no canal e continuem me acompanhando, porque vai ter um próximo vídeo número 3, aonde eu vou apresentar o terno para vocês e falar da minha caminhada com seu Zé Pilintra. Axé para todos!